Olá, turminha! Não esquece de colocar o nome da escola, o seu nome completo, o nome da professora e a data quando você for realizar suas atividades. A nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre medindo comprimentos, páginas 114 a 116. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. E olha só quem está chegando aí. As prozinhas! Nós estamos muito felizes com a sua dedicação nos estudos. E atenção, pegue o seu material, pegue o seu caderno, sua agenda, seu lápis e borracha. E não esquece de pegar o seu livro. E atenção, hein? Vamos lá? Já pegou o seu livro? Esse daí, ó. Vamos falar novamente sobre medindo comprimentos, né? Nós já falamos na aula passada que foi necessário, né, buscar uma unidade que pudesse facilitar a comunicação entre os povos. E aí foi criado o sistema métrico decimal. E nós vimos alguns instrumentos que são utilizados, né, para medir comprimentos, como a régua graduada, a fita métrica, a trena, o metro articulado. Então, toda vez que você vê instrumentos, né, que são graduados, ou seja, que contêm valores para medir comprimento, né, então você não pode esquecer que esses são instrumentos, né, utilizados para medir tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura de um determinado objeto ou pessoa, certo? Quando queremos expressar a distância entre duas cidades ou a extensão de uma estrada, por exemplo, podemos usar como unidade o quilômetro. Isso mesmo. Ó, observe, quilômetro é escrito com a letra Q, mas a representação, né? A sigla é km. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, se eu percorro 54 quilômetros, eu percorri 54.000 metros. E olha só, a distância entre Belo Horizonte e Vitória do Espírito Santo é 524 quilômetros. A extensão da rodovia dos Bandeirantes no estado de São Paulo é aproximadamente 160 quilômetros. As unidades de medida, como centímetro, milímetro, são unidades menores que o metro, ou subdivisões do metro. Na régua graduada a seguir estão destacadas as medidas de 1 centímetro e 1 milímetro. Então preste bem atenção. Sempre que está mudando de um número para o outro, do jeito que ele está mostrando aqui, nós estamos aumentando de 1 em 1 centímetro, ó. Do 1 para o 2, aumentou 1. Espera aí que a Pro está tentando fazer aqui certinho, ó. Do 0 para o 1, né? Do 1 para o 2 e assim vai. Agora, cada tracinho, por exemplo, depois do 0 vem logo um tracinho. Então, esse primeiro tracinho corresponde a 1 milímetro, tá? Então, esses tracinhos pequenos correspondem a 1 milímetro. Então, veja só. 1 centímetro tem quantos milímetros? Quantos tracinhos tem até chegar aqui? Ó, 1 centímetro tem 10 milímetros. Considerando o livro abaixo, podemos dizer que a largura de sua capa é 21 centímetros e sua espessura, certo? É 15 milímetros. Então, gente, por exemplo, a espessura ia estar aqui na régua, 15 milímetros, né? Contar 15 tracinhos. E 21 centímetros no comprimento é maior do que essa régua que está aí. Prestaram bem atenção? Agora vamos às atividades, né? Página 115. Ao viajar por uma estrada, podemos observar várias placas indicativas de distância.
Que unidades de comprimento são usadas para indicar essas distâncias? É o metro, é o quilômetro, é o quê? Tá com dúvida? Pergunta aí ao seu pai, à sua mãe, ao seu tio, tia. Questão 2. Complete cada frase com a unidade de medida mais adequada. Então, aqui você vai usar as unidades quilômetro, metro ou centímetro. O diâmetro da Terra é aproximadamente 13.000 quê? A espessura de uma porta é 5. O comprimento de uma caneta esferográfica é aproximadamente 15. Um terreno tem 36 de frente. Na terceira questão, você vai observar a figura, certo? Que é um campo de futebol. E tem aí as medidas, né? Da linha lateral, comprimento, né? E da linha de fundo, que é a largura. Em qual unidade deveriam estar indicadas essas medidas? Metro, centímetro, quilômetro, e aí? Qual é a medida do contorno, ou seja, do perímetro desse campo? Eu ainda não sei o que é perímetro, então preste bem atenção na explicação. Esse lado aqui, ó, esse lado não é igual a esse, então aqui também está medindo quanto? 75. E esse lado aqui não é igual a esse, então esse lado aqui também está medindo 110. Para você calcular o perímetro, é só você juntar o valor de todos os lados, ok? 110 mais 75 mais 110 mais 75. Ou você ainda pode fazer 75 vezes 2 e 110 vezes 2 e depois juntar os valores. O que importa é que você entenda o que é o perímetro. Então, perímetro é o valor da soma dos lados, ok? Faça o seu cálculo aqui, ó. Aqui você vai completar. A medida do contorno de um terreno de forma quadrada é 172 metros. Isso significa que cada lado desse terreno tem quantos metros de comprimento? E aí você vai pensar, gente, se o terreno ele é quadrado e no quadrado todos os lados são iguais, então você vai o quê? Somar, subtrair, dividir, multiplicar. O que é que você vai fazer com esse valor? Você já sabe que o valor total é 172 metros. Então, cada lado está valendo quanto? Aqui na página 116, pede para você observar esses dois polígonos, certo? Então, no polígono laranja, os quadros, né? Os quatro lados têm a mesma medida, ó. No polígono azul, os três lados têm a mesma medida. Usando uma régua graduada, determine as medidas para completar o quadro. E aí você vai usar uma régua e vai medir, ó. Se você achar a medida de um lado, você já sabe que é tudo igual, só vai repetir e vai colocar aqui, certo? Medida de cada lado em centímetro. Depois você vai colocar a medida de cada lado em milímetro. E depois você vai calcular o perímetro, que é a soma de todos os lados. Tá? E na questão 6, diz o seguinte: o perímetro de um polígono é a medida do contorno desse polígono, ó, né, ao redor, o que corresponde à soma das medidas de seus lados. Observando os quadriláteros abaixo e usando uma régua graduada, então você vai pegar uma régua, vai medir e depois vai medir cada lado e depois vai calcular o perímetro e vai colocar, certo? E você vai descobrir como é o nome desse polígono, tá? Como é o nome desse polígono aqui? Ele é o quê? Um triângulo, um círculo, um retângulo? Você vai descobrir, tá bom? Gente, muita felicidade em ver vocês realizando a atividade e assistindo cada aula.
Até a próxima aula. Tchau, tchau!